Então, pronto, vamos lá? Então, eu vou começar me apresentando rapidinho. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Fernanda. Eu sou formada em psicologia e conheci a psicanálise na universidade e desde 2007 comecei os estudos em psicanálise lá no CEP em São Paulo, no Centro de Estudos Psicanalíticos. Em 2008 iniciei o trabalho na clínica, iniciei atendendo por convênio, depois eu fui para o abri um consultório com a minha sala para atender particular, e isso eu morava em São Paulo, e vai completar já 10 anos que eu mudei para Minas. Morei em algumas cidades aqui no interior de Minas Gerais, tive acesso a leituras diferentes de psicanálise pelas cidades que eu passei, abri consultório nas cidades em que eu morei, mas aí desde a pandemia, eu já atendi online antes da pandemia, e na pandemia, como fiquei somente no atendimento online, mudei de cidade de novo aí durante a pandemia, e estou aqui elaborando aí para alugar um consultório, para começar a voltar para alguns atendimentos presenciais, que isso tem sido aí uma fonte de desejo que está retornando nesse momento. E a Gleiciane eu conheci durante a pandemia lá no Instagram, e desde então a gente tem feito alguns trabalhos juntas, algumas parcerias que têm sido bem legais, importantes para mim, para a minha formação. E o projeto do Diálogos Abertos nasceu no ano passado, bem despretensiosamente, e ganhou esse corpo todo que a gente vem fazendo, né? Nossos encontros mensais. Só pulamos o mês de julho, mas a gente segue aqui com essa pergunta do porquê a psicanálise. Mas eu vou passar agora para a Gleice, ela vai se apresentar e vai trazer as provocações dela, depois eu volto. Bom dia, meu povo. Então, vou me apresentar antes de trazer as minhas questões, né? Eu acho que esse espaço aqui é muito precioso para mim, porque eu não preciso de ficar me preocupando com as respostas, e sim poder perguntar, isso me é muito caro, né? Desde muito pequena, já começando a minha apresentação, desde muito pequena minha mãe disse que eu era perguntadeira. Essa é a palavra que ela usa, né? Eu adoro essa palavra, inclusive, porque é bem interessante, né? Não é uma pessoa que pergunta, é perguntadeira, né? E eu acho que isso foi uma das coisas que me levou a escolher a psicanálise, inclusive, né? Porque uma coisa que eu digo muito a respeito da psicanálise é que eu acho que a psicanálise, para mim, é o espaço de poder fazer pergunta. Então, eu me encontrei com a psicanálise no curso de psicologia. Eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tem 2 anos e 8 meses, quase 3 anos que eu estou como uma pessoa nômade, então eu não tenho residência fixa, né? E sim, a minha clínica funciona mesmo assim, que essa é a pergunta que vem logo em seguida, né? Funciona, inclusive, eu acho que muito melhor do que quando ela era presencial. Não foi uma escolha minha fazer da clínica online um único modelo de funcionamento da clínica, mas isso se deu e eu topei, né? Porque eu poderia também ter feito a virada de retornar aos atendimentos presenciais quando isso passou a ser possível depois da pandemia, mas eu não quis porque eu já estava como nômade nesse período. Então, lá em Belo Horizonte, eu cursei psicologia na PUC Minas, também fiz uma pós-graduação em clínica psicanalítica da criança e do adolescente. Eu trabalhava com crianças e adolescentes em acolhimento institucional, na política pública de assistência social, em Belo Horizonte. Fiquei nesse percurso por 6 anos. Desses 6 anos, 4 eu dividi o tempo com a clínica. E aí, uns 6 meses antes da pandemia, eu montei meu consultório e fiz a transição total para a clínica. E aí veio a pandemia, né? E acabou com os meus planos e com de muita gente, né? Então, eu tive que repensar tudo. Eu rejeitei por muito tempo o atendimento online, eu não queria, eu achava que isso não era efetivo, que não funcionava, até que a coisa ficou muito estranha, né? Eu não fazia análise, nem estava atendendo, e aí eu optei por começar a atender, né? As contas começaram a bater na porta, e eu tinha que dar um jeito na vida, e aí eu resolvi que se eu fosse fazer isso, então que eu fosse fazer do jeito que desse certo, né? E aí deu tão certo que minha clínica hoje é 100% online, então
Os atendimentos, as supervisões, os grupos de estudos, os encontros que eu promovo são sempre online. No entanto, desde que se tornou possível, a cada cidade que eu vou, eu tento fazer encontro com as pessoas dessas cidades, né, que estão ali no Instagram, que me acompanham por ali, ou que são supervisionandos, ou de grupos de estudos, enfim, e esses encontros são muito interessantes. Isso é uma observação, porque eu não conheço Fernanda Nóbrega até hoje, né, a gente vai se conhecer neste final de semana, muito legal, né, isso. Enfim, eu acho que a psicanálise me convoca para trabalhar desse lugar de produção de uma clínica que, teoricamente, parecia que tinha tudo para dar errado, que é essa clínica do online, né? Quando a gente começou nisso, a gente achava que isso não ia dar certo, que ia ser temporário, que ia acabar. E eu percebo hoje que, tanto no meu percurso analítico quanto dos meus analisantes, é muito bonito, né? Ver as pessoas investirem nisso. Não é para todo mundo, como a própria psicanálise não é, mas para quem dela se serve, para quem dela faz possibilidade, é muito interessante a gente acompanhar esse caminho, né? Então, eu acho que no meu percurso é isso, né? Cada vez que a gente se apresenta aqui nesse projeto é de um jeito diferente, isso é muito legal. A gente escolheu o porquê a psicanálise, e eu acho que é importante compartilhar esse processo com vocês, né? Quem não está participando pela primeira vez, né? Quem nunca participou antes, a gente sempre fica com o resto dos últimos encontros, né? Então, mais especificamente do último encontro. Então, em junho a gente fez o encontro e em julho a gente resolveu fazer um período de recesso e retornar agora. E aí, quando a gente vai retornar, a gente troca mensagens e compartilha as anotações que cada uma fez. E aí a gente vai vendo o ponto em comum que tem ali das anotações, e é bem interessante, porque aí a gente falou, cara, olha, parece que o ponto em comum é por que a psicanálise? Né? E é muito curioso essa pergunta surgir neste cenário atual em que estamos, né? Em que a psicanálise está sendo colocada em xeque. Eu vou dizer que agora mais, mas desde que o mundo é mundo e a psicanálise existe, né? A gente tem problema com isso. E esses dias eu estava estudando a história do movimento psicanalítico para poder fazer uma transmissão no Psi nas Redes, que é um outro projeto, né? E eu pensei em uma coisa que eu não tinha pensado antes, que assim, o Freud, ele começa a estudar e a pensar o psiquismo humano a partir de uma exceção, né? Qual é a exceção? Os casos que não tinham solução, né? Os casos que ninguém sabia o que é que ia fazer com aquilo. E aí botava todo mundo no mesmo lugar, medicava todo mundo e falava, ó, louco, né? E o incômodo dele, né, surgiu porque parece que tinha alguma coisa ali que ele escutava que outras pessoas não escutavam. E nem ele sabia o que que era. Ele achou que era a mesma coisa que o Breuer, depois ele achou que era a mesma coisa que o Charcot, depois ele se juntou com o Fliess e aí trocava as aflições, né? Depois veio o Jung, depois o Adler, e aí se junta e separa, né? E rompe, e marca a diferença. Então parece que o Freud ele teve que fazer um desenho, que nem ele sabia o que ele estava fazendo, né? Do que era psicanálise e do que não era psicanálise. E eu acho que a crítica que a gente sofre hoje da ciência positivista, né, é de que a gente não cabe nela, né? De fato, eu acho que eu tenho que concordar com eles, a gente não cabe na ciência positivista, né? Essa de efeito-resposta, né? Sintoma-remédio, não acho que a gente cabe lá mesmo. Isso, no entanto, não quer dizer que não poderia, então, a psicanálise ser reconhecida como ciência, né? Acho que esse é um ponto que eu fiquei pensando muito quando a gente chega nessa pergunta de por que a psicanálise. E uma outra coisa é que tem um livro da Elizabeth Rodnesco com este nome, Por que a Psicanálise? É um livro que ela escreve em comemoração a 100 anos da psicanálise e que ela conta que ela começa a se perguntar por que é que mesmo depois de 100 anos as pessoas se incomodam com a psicanálise e diz que ela não é ciência. E assim, eu fiquei também pensando nisso, né? O que será que acontece? E aí eu queria trazer algumas questões que eu acho que para mim ficam, assim, que eu acho que tem a ver com, primeiro, a psicanálise ela surge de um homem, né? De uma pessoa, o que torna ela inicialmente e aparentemente muito subjetiva, né? Então parece que
o Freud sabe fazer psicanálise, né? Se a gente não considera a construção do Freud, fica impregnado de que Freud e psicanálise é a mesma coisa. Eu concordo que é muito difícil a gente separar o que é o Freud e o que é a psicanálise. No entanto, o que o Freud constrói não é qualquer coisa. Ele constrói uma técnica, uma teoria, com uma aplicabilidade clínica e com uma aplicabilidade de leitura do social. Isso não tem a ver com Freud enquanto pessoa. A gente pode, inclusive, fazer essa leitura de que começou a partir dele, mas a coisa ficou muito maior que ele. Né? Então, eu acho que essa é uma crítica, né? Ah, porque o Freud que fez isso, o Freud que fez aquilo. Se a gente ficar preso em 1900, né, realmente, eu acho que a gente vai fazer essa crítica. Mas a psicanálise não é mais a psicanálise de 1900, né? Gente, nós estamos em 2023, né? Não é possível que ninguém tenha mais nada de relevante para falar depois do Freud. Claro que tem. E aí a gente tem muitas linhas teóricas que vão trabalhar sobre isso. Inclusive, né, e na minha clínica, eu trabalho com a clínica lacaniana, o Lacan tem muito para dizer sobre isso, né? Então, quando a gente fez essa pergunta, né, por que a psicanálise? A outra pergunta que veio para mim é, por que não a psicanálise? Por que sempre um não para a psicanálise? Né? Qual a resistência em relação à psicanálise? O que acontece que as pessoas rechaçam a psicanálise? Por que será que a gente tem um lugar, né, que é um espaço de produção pela via da fala de cada um, e isso é um problema? Porque não enquadra? Porque tem que, então, todo mundo ser igualzinho, né? Porque se a gente for pensar, hoje a gente tem crítica, o Lacan também sofreu crítica quando ele fez o retorno a Freud. E a crítica era, cara, a gente já sabe o que um analista tem que fazer. Um final de análise é o analista ser igual ao analista dele. E aí a gente tem outros analistas. E o Lacan falou, cara, vocês estão malucos. Por quê? Então, o fim de uma análise seria a produção de um analista? Então, as pessoas só vão poder fazer psicanálise para se tornarem analistas? E se eu não quiser me tornar analista, né? Eu faço o quê, então? Então, não posso lançar a mão da psicanálise? Então, as perguntas que o Lacan começa a se fazer ele ser expulso do campo, né? Como ele diz, excomungado, né? Então, eu acho que é isso, para mim, pelo menos, que fica muito forte, que é uma ideia assim, eu não posso sair do quadrado, né? Existe um quadrado delimitado do que é uma mulher, do que é um psicanalista, do que sei lá, um motorista de ônibus, do que é uma cozinheira, do que é um filho, do que é um marido, né? Existem papéis muito bem definidos socialmente. E aí, se você se desaliena disso, aí parece que mora o problema. Como a psicanálise trabalha justamente com a possibilidade de se desalienar, né, do grande outro, e aí eu estou dizendo do grande outro da linguagem, né, disso que a gente toma como explicação daquilo que somos. Por exemplo, fulano cresceu escutando, vai ser médico, né? A única saída para ele é ser médico? A psicanálise vai dizer, não sei, né? E eu acho que esse é o problema. Não sei. O que você quer fazer com isso? É um convite, né? E eu acho que essa possibilidade da gente questionar o outro a respeito daquilo que ele traz como verdade é que abre o vão da diferença entre o que o outro diz para você e o que você faz com isso que o outro disse. Porque não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa. O que o outro diz e o que a gente faz com o que o outro diz. Só que às vezes a gente chega tão alienado ao outro que a única possibilidade de fazer alguma coisa é exatamente aquilo que o outro diz. E a psicanálise vai dizer assim, será? Sei não, hein? O que você gostaria de fazer com isso? É uma torção do sentido, né? E aí eu acho que entra a questão do problema da gente não estar dentro da ciência positivista, né? De causa e efeito, né? Ação e consequência. A gente questiona isso, né? A função do analista me parece que me parece não, teoricamente falando, é essa de abrir o espaço para a diferença. O que as pessoas fazem com a diferença? A diferença é completamente eliminada, né?
completamente eliminada. Eu lembro, né, dando um exemplo pessoal, de quando eu contei para minha família que eu ia ser nômade. Parecia, gente, que eu tinha uma doença terminal, né? Sim. Parecia que as pessoas iam se despedir de mim e eu ia mudar de continente, de planeta, né? Por quê? Porque todo mundo esperava que eu estava à beira de fazer 30 anos e que, portanto, eu ia casar, ter filhos e comprar uma casa e um carro. E por um momento eu achei que era isso mesmo. Até os 29 eu achei que era isso mesmo, né? Não que eu não possa querer isso depois, mas agora eu quero outra coisa, né? E esse é o conflito, né? Então, quando eu falo disso, as pessoas dizem: Meu Deus, por que você está fazendo isso? Como se essa diferença fosse o grande problema, né? No nosso campo psicanalítico, a mesma coisa. Você tem uma clínica 100% online. Ah, fulano não faz clínica direito. Não, clínica 100% online, não existe isso, né? Por muito tempo isso prevaleceu. Então, o que que a gente faz com a diferença? A gente elimina. O que que a psicanálise faz com a diferença? A gente brinda a diferença, né? Então, eu acho que, para fechar aqui minha fala, né, eu acho que, por que a psicanálise? Eu faria essa outra pergunta, né? Por que não a psicanálise? Né? Por que eliminar a diferença? Por que não brindar a diferença? Assim, por que não poder abrir espaço para ela aparecer? Né? Por que cobrir a falta? Por que eliminar o espaço da falta? E aí, só para encerrar, eu acho que para mim a psicanálise ela foi, além de toda e qualquer coisa, né, o que me salvou de mim mesmo, não é de ninguém não, é de mim mesmo. Foi ela que me salvou por alguma coisa que me é muito cara e que eu acho que é o que me capturou para eu poder seguir na psicanálise, que é o poder da palavra, né? Assim, e aí eu não estou dizendo da palavra solta como qualquer coisa, né? Mas dessa palavra que a gente porta, que é nossa, que nos é própria, e que o Lacan vai trabalhar a partir da perspectiva da linguagem. Então é isso, né? Eu queria convidar vocês a pensar também, né? Por que que é que vocês escolheram a psicanálise? Né? Por que a psicanálise para você? Né? Assim, o que que te levou para lá? Eu acho que é isso. Muito bom, Gleice. É interessante da tua fala que eu peguei, tem algumas coisas que eu pensei assim de forma semelhante e outras não tanto, mas é pela própria estrutura dessa pergunta que a gente tem. Por que a psicanálise? E eu fiquei pensando assim, nossa, mas é uma pergunta tão simples e aparentemente simples, mas super complexa para a gente pensar, porque dá para ir para um milhão de caminhos. E aí, quando eu penso nessa pergunta, me vêm outras perguntas. Que escolha é essa? Né? Do que se trata essa escolha? Do que trata a psicanálise? E, e pensei, né, o que será que faz com que cada um escolha a psicanálise? Isso aí é uma resposta extremamente particular. Não tem algo, é por causa disso, assim, de algo enquadrado comum para todos. É bem particular que vai dizer do sintoma de cada um, mas isso cada um vai se haver aí na sua análise, aí com as suas questões no modo privado. E eu concordo com a Gleice que a psicanálise ela é extremamente aberta a perguntas. É um lugar que a gente pergunta muito e questiona. E um dos lugares que a gente aprende a fazer isso, não sei se é o primeiro, mas para quem ainda não questiona tanto, a análise faz um convite muito grande a isso, da gente questionar o próprio sintoma, essas verdades que a gente traz extremamente fechadinhas, rígidas, assim, eu sou isso, eu tenho que ser aquilo. E o tratamento analítico, ele vai trazendo esse convite, assim, quem disse, por quê, da onde, desde quando, como é que é isso para você, como você se relaciona com isso, isso já dá um giro muito grande na forma de lidar e de tratar com a própria vida. Então, esse poderia ser um dos porquês da psicanálise. E até recentemente, num trabalho que eu escrevi, eu lembrei dele agora pela fala da Gleice, que a psicanálise nasce, ela surge quando um médico
ali na sua época, ousa, se atreve a escutar de modo completamente diferente mulheres da época. Então já nasce de uma subversão muito grande daquilo que o orgânico não respondia, o biológico não estava dando mais conta. O Freud vem e fala, olha, o trem é outro. E aí ele apresenta o inconsciente para a gente de uma outra maneira. Talvez uma das resistências à psicanálise seja a resistência ao inconsciente, porque o inconsciente é aquilo que a gente faz sem saber que está fazendo, mas sabe que está fazendo. Tipo, eu não queria brigar com o fulano, mas eu briguei. Eu não queria fazer tal coisa, mas eu fiz. É isso que escapa. E muitas críticas vêm, não só por isso, mas também por isso. Porque vem também de uma subversão de muitos termos que a gente tem aqui no senso comum, que a gente fala, da própria sexualidade, que é um tabu social, mas que o Freud apresenta de um jeito completamente diferente. Quando o Freud apresenta a sexualidade infantil, socorro, né? Como assim? Mas aí ele vai falar assim, gente, não é isso que vocês estão achando que é. É uma outra coisa para além disso. O Lacan, então, nem se fala quando ele traz o termo falo. Como assim o falo não é o falo que a gente está pensando? Não, é outra coisa. Mas que vai sustentando ali, né, as questões que tem não relacionadas à neurose, à perversão, à psicose também, enfim, mas de um outro jeito. Então, a psicanálise é uma grande subversão das coisas. E o próprio Freud diz que a psicanálise também não é uma visão de mundo. Então, não está nesse lugar de responder tudo a todos, a qualquer coisa, né? A polêmica do momento. O que a psicanálise diz de tal coisa? Sei lá o que a psicanálise diz. Né? Que leitura a gente pode fazer? Né? A psicanálise não tem uma resposta. E aí volta a pergunta, nossa, mas por que a psicanálise? Se é o grande sonho, com muitas aspas, o grande sonho neurótico é ter ali tudo confortávelzinho, né, controladinho, e ter a resposta, começo, meio e fim, a gente escolhe justamente aquilo que convida a gente a chacoalhar e falar, não, não está tudo resolvido. Tem aí um monte de coisa que a gente precisa pensar. E pensando na subversão que a psicanálise, a teoria propõe, até escrevi, a Gleice estava falando antes, né, assim, a resistência ao inconsciente, né, é subverter o pronto, o quadrado, e aí logo em seguida você usa esse termo quadrado. Eu achei bem, que legal, Tio. Né, acabou pensando ali de forma parecida, né, e é esse conforto, é parecido, oba, que gostosinho, né, tá tudo certo. E o diferente, falar, não, tchau, não quero saber. E a psicanálise não tem um padrão de tratamento. Para todo mundo a gente vai tratar igual. Tá aqui o cronograma, o manual do livro que vocês vão ler, e aí vocês vão saber tratar tintim por tintim da histeria, com começo, meio e fim. Não, cada caso é um caso. As pessoas devem ficar morrendo de raiva quando manda lá na caixinha. Como é que faz isso? Não sei, no caso a caso. Por que é no caso a caso? E é porque a gente está ali lidando e com as diferenças, com o diferente. Então, para cada caso, um tratamento. Não que a técnica é jogada fora, a gente tem ali a técnica e a teoria, mas o manejo, que o manejo é feito sob transferência, e a transferência é única para cada um. Então, né, dessa pergunta que parece tão simplesinha, mas que eu achei super complexo, eu acho que desse encontro, eu achei particularmente que foi uma das vezes mais difíceis, assim, para eu pensar o que trazer aqui, porque eu achei uma pergunta, falei, gente, mas por que a gente escolhe a pergunta? Porque ela é bem, ela traz isso, né? Parece simples, mas ela é bem complexa, porque a gente pode passar aqui horas e horas falando do porquê a psicanálise ou do porquê não a psicanálise. E, e como isso é particular de cada um vai trazer aí um ponto do porquê sim ou do porquê não, ou porquê talvez. E, enfim,
mais ou menos isso. E lembrei aqui de uma coisa que eu anotei, que para mim é algo muito valioso da psicanálise, já que a gente está falando de tratar as diferenças, eu entendo assim o tratamento psicanalítico é um lugar que a gente pode dar dignidade ao sofrimento. Dignidade àquilo que a pessoa traz, não um rechaço. Olha, esse sintoma não é legal, vamos trabalhar assim para ele ir embora. Mas não, vamos aqui junto com o teu sintoma entender isso, ver como isso se relaciona com outras coisas da sua vida, que repetição é essa. Então, isso para mim é muito valioso, assim, que é algo que me encanta quando eu estou no atendimento, quando eu estou estudando, que me faz muitas vezes retornar para a psicanálise, mesmo quando ali está super difícil, eu falo, nossa, mas por que que eu inventei isso? Não quero mais, vou jogar os livros fora, sai daqui, Lacan, e aí quando eu vejo eu estou lá voltando, volta aqui, vamos lá, estudar mais um pouco e seguir com isso. Mas é isso, agora eu estou bem curiosa, animada para escutar vocês, para a gente seguir aqui a conversa. Vou encerrar, então, nossa gravação para a gente abrir aqui para os nossos diálogos e se sentir mais à vontade, tá?